Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, vamos falar aqui sobre o comando array, em português, a matriz. Então vamos ver aqui as três formas de utilizar esse comando. Vamos lá então? O comando array ele serve para fazer múltiplas cópias baseadas numa matriz, ou seja, linhas e colunas, se fosse uma tabela, ou outras referências, como vamos ver aqui. Então, dentro do grupo Modify, temos aqui as opções de array, temos aqui então retangular, path e polar. Vamos ver cada uma delas, começando aqui com a retangular. Vou criar aqui um objeto qualquer para a gente fazer essa cópia. Então, eu tenho aqui um quadrado, um retângulo, né? Então eu posso clicar aqui em retangular, ele pede para selecionar o objeto. Então eu vou selecionar esse objeto aqui e apertar Enter. Automaticamente ele já cria aqui uma matriz de linhas e colunas. E aqui em cima ele já muda todo o menu superior, né, para fazer os ajustes dessa matriz. Aqui temos o columns, né, que seria as colunas, aqui rows, as linhas, e aqui embaixo between, que seria entre os objetos. Então eu posso definir a quantidade de colunas que eu quero fazer a cópia desse objeto e a quantidade de linhas. Então aqui ele já aparece com o valor que ele já gerou aqui. Eu posso mudar aqui colunas e depois linhas, por exemplo. Aí eu posso ajustar a medida entre os objetos, que é aqui no between. Só que esse valor que eu coloco aqui em between não é o espaço entre os objetos, e sim a distância do centro do objeto até o outro centro. Não é o espaço. Então aqui eu ajustei a distância na parte das colunas, eu posso também ajustar na parte das linhas. Então para isso que serve o comando rectangular array. Ele vai fazer a cópia de um objeto baseado no sistema de matriz, né? No sistema de tabelas, que é linhas e colunas. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos de uso desse comando. Você pode utilizá-lo para fazer os projetos de iluminação, onde você tem certos símbolos e distâncias corretas entre eles, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma sala com um retângulo de 5 por 5, Enter. Vou explodir aqui só para eu ter acesso às linhas. Vem com um offset de 1 e Enter. Vou colocar aqui, então, nos dois sentidos, e na intersecção das duas linhas, vou criar aqui um símbolo qualquer. Digamos que seja um símbolo de iluminação. Então, um círculo aqui de 0.1. Vou apagar aqui essas duas linhas. Então eu quero fazer uma cópia desse símbolo dentro de uma matriz de 4 colunas e 4 linhas. Então, clicar aqui retangular array, clico aqui então no círculo, aperto Enter. Aqui em colunas eu vou deixar 4, em linhas, né, em rows, vou colocar 4 também. E aqui em between eu vou colocar 1, between da parte de colunas e também da parte das linhas, nos dois campos. Aperto o Enter, aí ele já vai então formar aqui esse conjunto, né? E ele sempre é agrupado. Se você não quiser que ele agrupe todos esses objetos, você pode desabilitar essa opção aqui, Associative. Aí você fica sem acesso a esses ajustes aqui de quantidade de linhas, colunas e as distâncias e assim por diante. Tá? Então, quando eu cancelo aqui, então eu clico nos objetos, eles já estão todos agrupados. Eu posso então fazer essas configurações. E aí eu vou então fazer aqui uma medição para conferir. Então eu coloquei 4 linhas, 4 colunas. Eu vou colocar aqui do centro de um objeto até o outro. Então está com a medida de 1. Se estamos trabalhando com metro, né? Então é 1 metro, por exemplo. Tá? É a medida que eu coloquei lá na distância between. Então essa aqui é uma das formas de se utilizar. Você pode utilizar para fazer projetos de iluminação ou até mesmo projetos elétricos, hidráulicos que tenha distâncias definidas entre os símbolos. Um outro uso também pode ser quando você vai fazer um layout de uma sala onde você tem várias cadeiras enfileiradas, né? Então eu vou inserir aqui uma cadeira que eu tenho aqui na minha biblioteca. Se você tem dúvida de como inserir blocos, você pode ver os vídeos sobre blocos aqui do canal e também sobre o comando Scale, que é onde a gente faz os ajustes também nos tamanhos, né? Eu vou clicar aqui dentro do grupo Block, botão Insert, e vou inserir aqui uma cadeira qualquer que eu tenho aqui.
clicar duas vezes nessa aqui, dar um OK. Cadeira qualquer aqui, só para a gente ver de exemplo. Se eu estou trabalhando com metro, então essa cadeira, qual que vai ser a medida dela? Eu vou definir que ela vai ter 50 centímetros. Então eu vou ver qual é a sua medida atualmente. Então eu vou colocar aqui uma medida, está 0,39. Eu quero que fique com 50 centímetros nessa largura aí. Então vai ser 0,5, né? 0,5. Então eu venho aqui no comando Scale, também no grupo Modify, clico aqui na cadeira, por exemplo, aperto Enter, clico num ponto qualquer para dar de base, e aqui na barra de comandos eu clico na palavra Reference. Aí eu vou clicar nesses dois pontos da largura aqui, onde eu quero alterar, cliquei nos dois pontos, e agora eu vou colocar a medida de 0,5 e apertar Enter. Então temos aqui uma medida mais redonda para podermos trabalhar. Então, uma cadeira de 50 centímetros, vou apagar aqui a cota. Então eu vou montar o meu layout aqui com 5 colunas e 5 fileiras, né? Ou seja, 5 linhas. Então vem comando Rectangular Array, clico no objeto que é a cadeira, aperto Enter. Ele já vai fazer as cópias, então eu vou ajustar aqui, ó, colunas 5, linhas, rows 5 também. Agora eu vou definir a distância entre os objetos, lembrando que a distância não é o espaço entre eles, e sim do centro de um até o centro do outro. Então, por exemplo, eu quero que entre as cadeiras, o espaço mesmo, tenha 50 centímetros também. Então, no between eu não vou colocar 0,5, porque senão ele vai ficar encostado. 0,5 e Enter, ele vai ficar encostado, que é o tamanho exato da cadeira. Então, eu tenho que dobrar aqui no caso, né? Vou colocar aqui 1. Então, ele afasta, então o espaço fica com 0,5. E esse 1 metro que eu coloquei é entre o meio da cadeira até o meio da outra. Aí eu posso aqui na parte das linhas, né, das fileiras, tá, colocar também o between de 1. Que aqui, como a cadeira não é quadrada, né, então o espaço aqui parece ser menor. Então eu posso definir aqui esses valores entre as fileiras e as colunas. Então é bastante utilizado para fazer esse tipo de trabalho também, de layouts, né, de salas, onde você tem objetos iguais, organizados em colunas e fileiras. Então, cancelar aqui. Então, esse é o uso do comando Rectangular Array. Vamos ver aqui então a segunda opção, que é o Path Array, que ele vai fazer cópias de um objeto baseado em um caminho, né, em um caminho de referência. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto e tenho um caminho, uma linha ou um arco de referência para ele fazer cópias em cima desse objeto. Então eu venho aqui com o comando Path Array, seleciono o objeto, aperto Enter, aí ele pede para selecionar o caminho, né, o Path. Seleciono aqui a linha, então ele vai fazer várias cópias desse objeto dentro dessa linha selecionada. Aqui em cima ele não permite modificar a quantidade de objetos copiados, apenas a distância, né, between também. E aqui a quantidade de linhas, aqui em rows. Está com 1, posso colocar 2 e Enter, então ele vai criar aqui uma linha acima. Então pode ser que seja útil em alguns casos. Se não, posso deixar aqui sempre com um de linha mesmo. Tá? Então para finalizar o Enter ou ESC também. Isso no caso de ser um objeto em linha. O objeto de referência também pode ser um arco, uma curva, uma polyline. Então vou criar aqui um arco. Ó. Um arco qualquer aqui e vou fazer um Path Array desse objeto nesse arco. Então, primeiro o objeto, aperto Enter e depois o arco. Então, ele vai fazer várias cópias dentro dessa referência que é o arco. E também posso ajustar esses valores aqui em si. Então, talvez seja menos utilizado essa opção do Path Array, mas pode ser interessante em alguns casos. Vamos ver agora a terceira opção, que é o Polar Array, que vai fazer cópias dentro de um ângulo polar, ou seja, 360 graus. Vou criar aqui então um exemplo, um círculo, e eu quero fazer vários círculos em volta deste aqui. Para isso eu preciso ter pelo menos um círculo definido aqui, ó. Então eu vou dar uma distância aqui e vou criar um círculo menor. Então se eu quero fazer várias cópias desse círculo menor em volta do maior, venho aqui com o comando Polar Array, seleciono o objeto, no caso é o menor, aperto Enter,
e aí vou selecionar aqui, ó, vou clicar no centro do círculo maior. Então ele vai fazer várias cópias em volta do círculo maior. Aí aqui em cima eu posso definir a quantidade de itens, né? Quantidade de objetos. Aqui em itens é sempre a quantidade total, contando o original, tá? Então eu vou colocar aqui 8, vai ficar 8 objetos, tá? Também fica agrupado, a opção associativa está ativada. Então você pode utilizar esse comando Polar Array para fazer o desenho de uma mesa com cadeiras em volta, né? Então eu vou criar aqui um círculo de raio 1, ou seja, diâmetro 2, no exemplo de uma mesa, e aí vou colocar as cadeiras em volta aqui. Então eu posso até inserir novamente aqui uma cadeira. Lembrando que o conjunto aqui feito lá no Rectangular Array é uma coisa só. Pode até selecionar o objeto agrupado, vir aqui de novo na aba Home, né, principal, e explodir. Tá? Mas se você está trabalhando no seu projeto, isso não é indicado, senão você vai perder as configurações lá do Array. Então é mais fácil eu inserir novamente uma cadeira e ajustar o tamanho dela. Tá? Então vou inserir aqui a cadeira novamente, vou colocar aqui a medida. E novamente utilizar o Scale para determinar que essa medida é de 50 centímetros. Scale, seleciono o objeto, aperto Enter, clico num ponto qualquer para dar de referência. Lá embaixo na barra de comandos, clico em Reference. Então, clicando nesses dois pontos aqui, vou digitar então 0.5. Então eu tenho aqui uma cadeira ajustada e aí eu vou posicionar ela, comando Move aqui, tá? A parte de cima dela aqui na parte de baixo do círculo da mesa, por exemplo. E aí então eu vou fazer várias cópias dessa cadeira em volta do círculo da mesa. Então comando Polar Array, seleciono o objeto é a cadeira, aperto Enter, aí eu vou selecionar o centro do círculo maior, né, da mesa, e aí ele vai então fazer as cópias. Sempre mantendo a opção associativa adicionada. Vemos aqui ao lado que há uma opção Rotate Items acionada também, ou seja, ele copiou as cadeiras e rotacionou elas, né, girou elas para que fique acompanhando o círculo da mesa, do objeto selecionado. Então, se eu desativar essa opção Rotate Items, perceba que ele vai fazer apenas a cópia dos objetos, então, e não vai acompanhar o ângulo de 360 do círculo. Então, deixa sempre essa opção Rotate Items sempre ativada para manter o ângulo de 360 graus. E aí você pode definir quantas cadeiras que vão ter em volta da mesa. Se são 10, itens aqui ao lado, vem aqui, digito 10 e Enter. E assim por diante. Então eu coloco sempre a quantidade. Posso definir também a quantidade de linhas. Nesses casos não é tão interessante, né? Porque ele vai gerar uma cópia acima. Então aqui em rows 2, então ele cria acima dela. Então não é interessante. Podemos deixar um aqui mesmo. Between, aqui a distância também pode ser modificada. Também pode ser modificado o ângulo. Pode retirar aqui o 360 graus e colocar um outro ângulo aqui. Mas aí também não é tão interessante nesses casos. Então nesses layouts a gente costuma modificar apenas a quantidade de itens aqui. Então para isso que a gente utiliza o comando Polar Array. Então vimos aqui as três formas de utilizar o comando Array. Primeiro o Rectangular Array, que vai fazer então cópias baseadas num sistema de matriz, de linhas e colunas, né? O Path Array, que vai fazer então cópias utilizando como base um caminho. Esse caminho pode ser uma linha, um arco ou qualquer outro objeto. E o Polar Array, que vai fazer então cópias baseadas no ângulo de 360 graus. Talvez o Path Array é o que será menos utilizado, mas em alguns casos pode ser interessante, como eu mencionei. Já o Retangular e o Polar Array serão mais utilizados. Espero que você tenha entendido. Se não, pode deixar nos comentários ou me enviar por e-mail as dúvidas e dificuldades que tiver para utilizar esses comandos. Eu tenho aqui alguns exercícios também para prática desses comandos Array. Então, tenho aqui um layout de uma sala de aula com as cadeiras, né? Um layout de praça de alimentação, onde temos aqui uma mesa com cadeiras em volta, né? Um pouco mais simples. Também tenho aqui uma peça mecânica onde tem furos para se utilizar esse comando Array, e também aqui um ornamento de flor, onde temos o desenho de uma pétala, onde fazemos o desenho de uma das pétalas
e fazemos a cópia com o comando array. Então são 4 exercícios bastante interessantes para você praticar tanto os comandos do array quanto os elementos construtivos também desses desenhos. Então se você quiser esse arquivo com esses exercícios, é só me enviar um e-mail que eu te envio esse PDF aqui com esses 4 exercícios para você praticar. Então o e-mail está aí na descrição, é só você me enviar, caso você queira esses exercícios e também se tiver dúvidas e dificuldades. Novamente espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido o conceito do comando array. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei e também compartilhe ele com os seus colegas para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever e também clique no botão do sininho para ser notificado quando novos vídeos e materiais forem postados por aqui também. Espero ter ajudado, agradeço você por ter assistido e até o próximo vídeo.